Boa noite a todos. Estamos dando início a mais um estudo do livro Dias Felizes. E hoje nós estaremos abordando o tema O Principal Propósito, procurando extrair desse título algumas observações e comentários, mas, como sempre aqui dizemos, objetivando mais o incentivo da leitura de todo o livro. Mas vamos, primeiramente, fazer aqui a abertura para introduzir o nosso estudo com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Cartas Universais e o Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, a passagem de Judas, capítulo 1, versículo 10. Concedeu-nos o Cristo, à luz do Evangelho. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. É apenas um parágrafo dessa mensagem do comentário a Judas, capítulo 1, versículo 10. Mas que já tem pontos significativos para refletirmos. Primeiramente, quando Emmanuel diz: concedeu-nos o Cristo à luz do Evangelho. De fato, é a partir da luz proveniente dos ensinamentos do Cristo que nós passamos a entender os objetivos e as finalidades dos propósitos das leis divinas que nos trazem a experiência no planeta Terra, um mundo de provas e expiações, e que é imprescindível estarmos iluminados por esse entendimento para o melhor aproveitamento possível dessa nossa atual oportunidade. E continuando, Emmanuel diz: o conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. De fato, à medida que vamos ampliando o nosso entendimento sobre a realidade das leis divinas que atuam tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, quando passamos a compreender a realidade da reencarnação, da vida espiritual, da qual a nossa verdadeira natureza, já que todos nós somos espíritos, revela a outra face da vida e da existência, todas elas alinhadas com o objetivo maior, que é o progresso, é a evolução de todos nós. Mas a bênção do entendimento que o Evangelho do Cristo nos dá é de perceber na Terra, que é um mundo de efeitos, as causas provenientes para as situações, para as pessoas, para as experiências que estamos vivendo na Terra e que guardam uma relação totalmente entrelaçada com
a realidade espiritual da vida. E, nesse sentido, como Emmanuel aqui destaca, a luz do Evangelho, trazida a nós pelo Cristo, é de fundamental importância. Assim, nós vamos fazer algumas reflexões a respeito desse título, o principal propósito, que é um dos capítulos do livro Dias Felizes, trazido a nós pelo Espírito Honório. Avolumam-se na terra as almas que campeiam a esmo, sem propósito de vida, nestes dias de grave transição. Coabitam uns com os outros, em redes de relacionamento intensas, sem lograrem a superação da solidão e do aturdimento. Então, vamos fazer algumas observações a respeito desse primeiro parágrafo. Nós vivemos num mundo cuja predominância do materialismo faculta o distanciamento da compreensão dos verdadeiros objetivos da vida, da experiência humana, através do contato com o mundo material. E aí, Honório diz: avolumam-se na terra as almas que campeiam a esmo, sem propósito de vida. São levadas pelos objetivos, traduzidos pela influência do materialismo na vida da grande maioria das pessoas, e que, nesses dias de transição planetária, nesses graves dias, aumenta ainda mais o aturdimento, os conflitos. E mesmo havendo um incentivo muito grande das chamadas redes sociais de relacionamento, nunca a criatura humana viveu tão solitária. E, ao mesmo tempo, como Honório lembra, e aturdida, sem ter uma diretriz, sem ter um objetivo seguro para a própria experiência no corpo que está vivenciando. E é exatamente no direcionamento dessa compreensão que o estudo de hoje estará se dirigindo. Milhões de criaturas levantam todos os dias para os compromissos sociais que a lei de sobrevivência lhes impõe. E não obstante tanto conforto e tecnologia, as almas permanecem felizes por não sentirem no coração a finalidade de tudo isso. É o resultado de se viver sem uma identificação do propósito espiritual da existência, acreditando que a vida está no corpo e que a vida se limita do berço ao túmulo. Essas pessoas sofrem o impacto do imediatismo e do materialismo, tentando alcançar um nível de satisfação e de realização que normalmente apenas se traduzem em choques e frustrações por não alcançarem esses objetivos
em termos de conquista, de plenitude, de paz interior. E nesse aspecto, o vazio da criatura humana nunca esteve tão grande. Então, Honório ainda diz que no final, as almas permanecem felizes por não sentirem no coração a finalidade de tudo isso. E realmente, meus amigos, não são poucas as pessoas que vivem por viver, que não percebem os objetivos elevados da experiência espiritual na qual todos nós estamos inseridos, independente de estarmos reencarnados ou não. Os objetivos da vida, em harmonia com os propósitos das leis divinas, é o que se traduz em nós em paz interior, plenitude existencial, objetivos de vida que não se interrompem sequer com a morte do corpo material. Esses objetivos prosseguem. O resultado do movimento egocêntrico interno é a imensa ausência de propósito existencial, levando o ser espiritual ao extremo que é o despropósito da vida, em que todo movimento em busca do espírito imortal se fixa em desconsiderar as leis de Deus. Analisemos aqui um pouco mais esse conteúdo. O resultado do movimento egocêntrico, no qual a criatura humana direciona toda a sua atenção às satisfações individualistas, egocêntricas, se colocando sempre em primeiro lugar, e nessa forma de viver, que se alinha com o materialismo, vai se percebendo cada vez mais vazia em si mesma. E o segundo passo da atitude desastrosa é buscar colidir, ir de encontro às leis divinas, cuja base está na consciência de cada ser humano. Então, voltando aqui ao texto, em que todo movimento em busca do espírito imortal se fixa em desconsiderar as leis de Deus. Ou seja, em essência, no nosso íntimo, a base da lei de Deus, que é o amor, faz parte do nosso espírito. Mesmo que esteja abafado, camuflado. Mas a criatura, numa atitude de revolta pela incompreensão dos objetivos da vida, tenta agir exatamente em confronto com essas leis. E é claro que o sofrimento, mais adiante, é inevitável para isso. Todo esse movimento voluntário o mantém infeliz por tempo mais ou menos longo. Somente será transmutado quando o sofrimento do vazio existencial tiver alcançado seu ápice, ou se o espírito decidir
por libertar-se dos férreos processos do orgulho. Então, o resultado desse confronto com as leis de Deus em atitudes puramente egoístas é o sofrimento, em níveis variados, mas de tal modo que, para muitos, só a intensificação, que aqui Honório coloca como alcançado o seu ápice, o seu ponto mais elevado, é que faz com que o espírito resolva por tomar caminhos novos. Outra possibilidade, não tão comum, é aquela na qual o espírito decide por libertar-se dos processos do egocentrismo, do orgulho, e busca, através da compreensão espiritual da vida, a renovação e o encontro com os verdadeiros propósitos da vida e das leis divinas. É muito comum para grande parte das criaturas humanas só despertar para a busca espiritual depois de quebrar muito a cara, depois de sofrer bastante. Como o Honório coloca aqui, tiver alcançado o ápice do sofrimento e dizer a si mesmo: não aguento mais. Semelhante àquela experiência vivida pelo apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Foi necessário, antes daquele despertar espiritual, Paulo ter sofrido bastante, ter curtido inúmeras frustrações, para se tornar aberto a essa renovação de propósitos. Quando o espírito se descobre como ser imortal, encontra o sentido da vida em sua dimensão infinita. E todas as conquistas que ele vem a lograr estão conectadas. Em primeiro plano, com esse propósito essencial. Então, nós temos como a diretriz mais segura e rápida para esses objetivos aquela que nos é fornecida pela revelação espírita. O conhecimento das leis divinas, o funcionamento dessas leis na vida, no plano espiritual e na vida do espírito encarnado. Os detalhes que nos são patenteados através das obras, como os livros de André Luiz, os romances de Emmanuel, as obras de Manuel Filomeno de Miranda. Todos esses livros vão trazendo para nós o entendimento em detalhes de como as leis divinas atuam. E, ao mesmo tempo, nos possibilitando o despertamento para a certeza da imortalidade da alma, que, é claro, vem também como consequência natural a vivência da caridade e do amor, nos limites das nossas forças, para de fato solidificar essa consciência de imortalidade. Feito isso, Honório nos diz: e todas as conquistas que ele vem a lograr estão conectadas. Em primeiro plano, com esse propósito essencial.
por isso Jesus colocara nos evangelhos, no Novo Testamento, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão dadas de acréscimo, indicando claramente, dentro desse texto que estamos aqui estudando, a necessidade de encontrar o verdadeiro propósito da nossa vida, a partir da compreensão da nossa natureza, da imortalidade da alma, dos objetivos superiores para os quais as leis divinas nos conduzem. As buscas superficiais que levam tantas criaturas aos prazeres efêmeros, em declarado desvio da programação existencial, já não atingem o espírito imortal, maduro, que se fortaleceu em seu propósito. A superficialidade não mais lhe expressa sentido de vida. Então, analisemos aqui um pouco mais. Buscas superficiais que levam tantas criaturas aos prazeres efêmeros, às satisfações instintivas puramente, a achar que os objetivos da vida é comer, dormir e fazer sexo, como Joana de Ângeles nos adverte, em termos do necessário despertamento espiritual para uma consciência de plenitude, aonde realizações e também prazeres passam a ter agora um patamar mais elevado, que não se limita mais àqueles puramente instintivos, mas para a grande maioria das criaturas humanas que ainda não se abriram ao propósito espiritual da vida, elas têm entregue todas as suas energias e metas a essas questões de ordem material, que, como vimos, mais cedo ou mais tarde, sempre resultam em frustração e em sofrimento. Voltando aqui o texto. Em buscas superficiais que levam tantas criaturas aos prazeres efêmeros, em declarado desvio da programação existencial. Então, nós trazemos, antes da reencarnação, uma linha de compromissos e de objetivos a serem realizados quando se planificar-se a nossa encarnação, e que muitas vezes, envolvidos pelo materialismo e pelos desequilíbrios sensoriais, sabotamos esses objetivos maiores e, claro, trazendo consequências infelizes para nós. Então, em declarado desvio da programação existencial, já não atingem o espírito imortal. Quando nós vamos trabalhando a consciência de imortalidade, esses desvios não encontram mais caminhos de realização em nossa vida. Porque a consciência da imortalidade, amadurecida, como o Nora aqui coloca, fortalece em seu propósito e a superficialidade não mais expressa sentido na nossa vida.
nós passamos a não mais nos satisfazer com aquilo que é alvo completo das pessoas imediatistas ou materialistas. Bens materiais, aquisição de poder, satisfações de necessidades instintivas passam a ter o seu devido lugar. E não é mais o primeiro lugar. O primeiro lugar é o sentimento de plenitude íntima. É o bem-estar da consciência de dever cumprido. É nos sentirmos integrados a objetivos superiores na nossa reencarnação. É isso que aqui o Honório vai colocando. Todo espírito consciente que se entregou à vitória íntima do propósito existencial está fadado a conquistar o mundo interior, sem se perder nas armadilhas do ego, contribuindo com a elevação da coletividade em que se situe. Que maravilha, né? Todo espírito consciente, o convite é para todos nós, que se entregou à vitória íntima, está fadado a conquistar o mundo interior. Deixamos de estar nos projetando nas coisas, nas pessoas, nas questões de ordem material exterior. E passamos a um cuidado sério na conquista do nosso mundo interior. Nosso mundo interior, aqui entendamos, nossas emoções, nossos pensamentos e sentimentos, que agora passam a ter uma diretriz segura por parte do nosso espírito. Por isso, Honório coloca aqui, sem se perder nas armadilhas do ego, superando tudo aquilo que antes era objetivo de maior identificação nossa. O orgulho sendo substituído pela humildade, o egoísmo pela caridade, a vivência das virtudes do Evangelho do Cristo como sinônimo de bem-estar íntimo e não como tarefa difícil de se cumprir. É isso que vai se delineando à medida em que a nossa consciência de imortalidade vai nos facultando a percepção dos verdadeiros objetivos da nossa vida. E concluindo o nosso estudo, a sanha do egoísmo deseja conquistar todas as coisas para, ilusoriamente, preencher a vida de coisa nenhuma. Mas a sabedoria do amor faz o ser espiritual transcender o ego para conquistar-se a si mesmo. Então, a sanha do egoísmo, hein? Que expressão forte de Honório. Que o egoísmo, para aqueles que se projetam no mundo materialista, não é fome que se sacia. É a sanha do egoísmo e que deseja conquistar todas as coisas. Mas para depois a pessoa perceber que só conseguiu
o vazio interior. Aturdiu-se de coisas materiais, enganando-se a si mesma. Mas a sabedoria do amor faz o ser espiritual transcender o ego. Como é essa questão de transcender o ego? Hein? Nós estudamos muito isso na psicologia de Joana de Ângeles. A transcendência vai se dando à medida em que o nosso eu interior, o nosso si profundo, vai ganhando voz e vai sendo desperto pela consciência espiritual que a doutrina espírita nos dá como base maior a imortalidade da alma para isso. E nós passamos a superar primeiro as identificações com o corpo material, nossa vestimenta mais grosseira. Nós não somos ela. Já estivemos com inúmeras outras vestimentas e teremos muitas outras à frente. A primeira desidentificação é com o corpo material. A segunda é com os valores do personismo, que está ligado ao egoísmo, ao egocentrismo. As aquisições e identificações transitórias que cada encarnação nos oferece e que também não constitui o nosso ser essencial, o nosso espírito. Transcender esses corpos, físico, mental, e ir trabalhando a nossa identificação com o eu profundo, com o Cristo interno que todos nós trazemos. É isso que Honório fala aqui quando diz: a sabedoria do amor faz o ser espiritual transcender o ego para conquistar a si mesmo. Para ser o direcionador, aquele que se impõe no que pensa, no que sente, no que faz. Percebendo-se desse modo, aquele alvo maior que o apóstolo Paulo colocou em uma de suas cartas, né? Quando veio dizer que já não era ele que vivia, mas era o Cristo que vivia nele. Em verdade, o trabalho nosso de espiritualização profunda tem essa meta maior. Claro que para isso temos ainda uma caminhada longa a realizar. Mas na medida que nos abrimos à percepção espiritual da vida, começamos a dar passos largos nessa direção. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam, venham nos acompanhar nesse rápido estudo. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo encontro e uma boa noite a todos.